passara dos limites. Primeiro, falava que era uma história real. E ela já quase acreditava, por mais fantástica que fosse. Daí vinha outra vez com essa afirmação de que os contos de fadas aconteceram. Isso já era aumentar pontos demais. Ele estava pensando que ela tinha 5 anos para engolir esse faz de conta. Leninha fechou a cara e se levantou, deixando claro que não acreditava naquilo. Antes que ela saísse pela porta, a voz do avô a fez parar. Eu tenho provas. Esse é um dos trechos da divertida coletânea aqui de reinterpretação de contos de fadas, digamos assim, obra que está sendo lançada aqui na 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul pela jornalista e escritora Maristela Deves. O Baú dos Contos de Fadas. Situando que estamos aqui no Café da Casa de Cultura, na Praça Dante Alighieri, um dos espaços da 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que segue aqui até o dia 13 de outubro, e a própria autora nos brinda com a sua presença. Maristela, uma honra tê-la conosco. Obrigada, Fábio. Boa tarde. Nós estamos aqui, Maristela, digamos que tu é a nossa primeira entrevistada já no espaço da feira. Havíamos conversado no estúdio com o patrônio Delcio Agliardi e uma das organizadoras, a Cris Tiburi, mas aqui já contigo a primeira escritora no espaço de feira. Que honra, obrigada. E eu gostaria que tu começasse, então, apresentando para quem puder participar da tua sessão de autógrafos, mas, inclusive, quem não conseguir, o livro estará disponível aqui na feira. E vamos começar, então, com o foco dessa primeira entrevista. O que tu pretendes aqui com o Baú dos Contos de Fadas, o qual eu recebi há algumas semanas e pude ler já em primeira mão, e é muito divertido o jogo que tu fazes com versões originais dos contos de fadas, mas digamos em tom de bastidor, ou aquela ideia assim, a versão real é essa aqui, não a que vocês conheciam. Bom, em primeiro lugar, o Baú dos Contos de Fadas, ela é uma obra teoricamente uma obra infantil, mas assim como você leu e se divertiu, eu brinco que é um livro para crianças de todas as idades. O que é o Baú dos Contos de Fadas? É a história de uma menina, a Leninha, e do avô dela, o vovô Guilherme, que aliás é o nome do meu avô, nome de um dos meus avós, daí que vem a homenagem. E esse avô, ele adora contar histórias para os netos. Ele conta aquelas histórias que todo mundo conhece, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Cinderela, só que ele sempre dá uma modificadinha no que vem dos livros. Por exemplo, ele diz que a Bela Adormecida, o príncipe só acordou a Bela Adormecida porque ela roncava demais. Ela estava 100 anos roncando e ele não aguentava mais. Ele precisou acordar ela. E a Leninha e as outras crianças, mas vovô, não é assim as histórias. É assim que aconteceu, que é aquele trechinho que você leu ali. Elas, mas como, vovô? As histórias são histórias, as histórias não aconteceram. Ele, foi assim que aconteceu. E um dia esse vovô vai mostrar para ela por que ele diz que essas histórias aconteceram. Ele vai levar a Leninha, essa netinha dele, para o reino dos contos de fadas para ver como nascem as histórias. Não só os contos de fadas, mas todas as histórias que estão por aí. Tu fizeste uma pesquisa, imagino eu, e até pelas tuas próprias leituras. Nós temos aqui cânones dos contos de fadas, como William Green e por aí afora. Tu recorres a clássicos e há uma tentativa de pontuar até que ponto estamos falando das obras tais como elas são e onde entra a tua criatividade. Eu imagino que aí deva ter sido um dos teus maiores desafios, né? Porque, embora tenha esse tom um tanto jocoso, no sentido bem-humorado de apresentar as histórias, tu também não podes incorrer em mudanças de versões como se fosse fato, né? Precisa ficar claro que é uma brincadeira. Bom, para essa conversa, as versões que a maioria das pessoas conhecem, dos leitores conhecem, não são as versões originais dos irmãos Grimm. Porque, como diz ali no livro, inclusive, os irmãos Grimm, eles não criaram as histórias. Eles coletaram há mais de 200 anos na Alemanha, na região da Floresta Negra. Eles coletaram, eles eram linguistas, eles estavam estudando a língua alemã e eles coletaram por meio das histórias coletadas do povo. E eram histórias... História oral. História oral, e eram histórias assustadoras.
O Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, não tem o lenhador que salva ela no final. O lobo mata a vovó. O lobo mata o Chapeuzinho. Era para as crianças não entrarem na floresta, para as crianças terem medo, não saírem sozinhas por aí, terem cuidado com desconhecidos que elas abordassem. E hoje em dia, principalmente, as pessoas dizem a partir da versão da Disney. Eu não sei se é exatamente a versão da Disney, mas mesmo nos livros que chegam para nós, hoje essas histórias estão amenizadas. E tem muitas versões, todos os Perrofes têm as suas versões de alguns contos de fada, os Grimm têm as suas de fada, o Andersen foi um dos poucos que criou histórias originais. Então, as histórias com o tempo, esses contos são contos originários da tradição oral e que foram sendo modificados. Então, é mais uma das modificações. Mas qual é a história original? Teria que retroceder naqueles 200 anos do tempo. Que a maioria dos livros existem no Brasil. Recentemente foram lançadas algumas edições com aquelas que é os contos. Eu não lembro agora exatamente o nome, mas são os contos originais reunidos pelos Grimm. Mas são bem diferentes que a gente conhece. Claro, nós entramos numa discussão literária, mas daqui a pouco, com o objetivo de atrair as crianças para esse universo, daqui a pouco digamos assim, necessário entrarmos numa discussão tão purista, ou daqui a pouco é pela versão, entre aspas, água com açúcar, que nós vamos chamar esse jovem leitor, e aí depois ele pode se apropriar e entrar nas discussões por aí afora. Né? Com certeza, até porque cada leitor, não só nessas obras mais antigas, esses contos clássicos como os Grimm, mas mesmo nas obras atuais, cada leitor se apropria, faz a sua leitura. Só para te dar um exemplo, o Baú dos Contos de Fadas é meu 6º livro, então eu já venho há alguns anos, quase 10 anos, trabalhando em escolas com os outros livros também. Eu estive recentemente, dentro da programação pré-feira, no Escritor da Comunidade, eu estive no CAPS Joana d'Arc, que trabalhou o livro O Sumiço das Bergamotas, que eu lancei ano passado, do qual também falamos no Café com Letras anterior. E as releituras que as crianças fizeram foram maravilhosas, porque assim, a professora, a cada dia, ela contava um capítulo. Quando chegou na metade da história, ela disse para as crianças e adolescentes, porque eram de várias idades, atendidos lá, agora vocês vão me dizer como que acaba essa história. Quando eu fui lá, eles me mostraram os trabalhos deles, eu fiquei encantada. Cada ideia original tinha desde um chupa-cabra, tinha ETs que vinham, mas o mais legal que eu achei foi que as bergamotas se revoltaram de tanto serem colhidas, comidas, viradas suco e tal. Elas fugiram durante a noite, elas botaram uma escadinha e fugiram da árvore e subiram. Então tinha escritos esses finais, tinha ilustrações desses finais. Então, cada vez que a criança ouve e mesmo de outras histórias anteriores que eu escrevi, as crianças se apropriam, os leitores se apropriam das histórias, fazem suas versões. Eu comecei como escritora fazendo isso e muita gente faz isso também. Eu comecei a escrever a partir dos livros que eu lia e eu pensava assim, eu queria estar nessa história, então eu me colocava na história. Ou eu queria que esse final tivesse sido diferente, eu não gostei do final desse livro, então eu vou fazer um outro final. E eu reescrevia as histórias, então isso é uma coisa natural e muitos escritores que eu conheço, que eu converso, faziam isso também na infância, assim como as crianças de hoje fazem, então é normal de se apropriar. E é isso que o livro quer abrir para a gurizada. Vale as versões que os avós contam, vale criar a sua própria versão. Eu estava há poucos dias relendo para o mestrado, que eu estou fazendo mestrado em letras, na aula de literatura infantil, eu estava relendo obras do Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato, ele faz, em alguns dos livros, por exemplo, no Reinações do Narizinho, ele tem uma parte que vem os personagens dos contos de fadas lá. Eles fogem dos contos de fadas e vão para o sítio, então eles vivem novas aventuras ali no sítio. E tem uma parte também que a Narizinho fala assim, eu gosto quando a vovó conta a história, porque ela não conta com aquelas palavras dos livros, ela conta com as palavras dela. Então essa coisa do contar a história de uma avó, de um avô, de uma mãe ou um professor contar histórias com as suas palavras. Pode modificar a história, não tem problema. O autor é uma referência. É a história inicial, mas a partir daí você cria novas histórias. O livro que tu nos apresentas aqui, eu vou pedir... Claro, estamos com o microfone aqui de mão, não é tão simples folhear, mas há um trabalho à parte também aqui do Hernani Carraro, que respondeu pelas ilustrações, ele assina as ilustrações da obra. E há um esforço muito grande aqui.
a Leninha num galho de árvore. Nós vamos passando aqui... Os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, a lembrança aqui aí, quando nós falamos dos cânones da área dos contos de fadas, aqui o baú de histórias, e por aí afora. O livro é recheado também de ilustrações que acabam se tornando também um fator de interpretação paralelo à história, né? Isso, lembrando também que o Hernani, que é responsável pela ilustração, pelo projeto do livro, ele é um ilustrador premiado, ele já venceu o Açorianos, já venceu o Prêmio Artes e está concorrendo novamente no Prêmio Minuano de Literatura, na categoria Ilustração. Então é um excelente artista aqui da cidade também, né, de Caxias do Sul. E temos aqui, a propósito, falando de crianças, estamos gravando em uma tarde aqui chuvosa e a feira está recebendo visitas de escolas. E a gurizada aqui fazendo uma algazarra ao fundo, dando noção de um ambiente típico de feira. Como é que é para ti também chegar aqui já nesse clima? Tu estás lançando um livro voltado ao público infanto-juvenil e a gurizada está em polvorosa aqui. É muito legal, é quase como se tivessem trazido os colégios aqui. São colégios estando à feira, claro, mas é o claro. ambiente que se encontra quando tu vai no colégio, que foi trabalhado os livros. Que, aliás, é preciso elogiar que aqui em Caxias se tem, não só em Caxias, mas as escolas que eu mais conheço são de Caxias e região. As professoras têm um trabalho muito bom, com autores locais, principalmente, e trabalham maravilhosamente bem a leitura para as crianças. A própria feira tem trabalho nas escolas com o escritor da comunidade, com o passaporte da leitura. Então, e a feira, se eu não me engano, vai receber... São 27 escolas que estão participando só hoje da maratona de contação de histórias que está acontecendo aqui na feira também. Tem muita coisa, tem muita criança na feira circulando. Isso é muito bom, tem que incentivar a leitura desde pequenininho, né? Sim. Maristela, um outro fator aqui do teu livro. Nós citamos muito a curiosidade e os fatores de desconfiança, no bom sentido, que movem, sobretudo, crianças e adolescentes. No trecho que eu escolhi aqui para a abertura da nossa entrevista, a Leninha está, de fato, indagando o vovô, mas com uma certa reserva, assim, e ele tentando provar para ela que o que ele está dizendo, de fato, aconteceu. E é por aí que se dá a descoberta da literatura, né? Aquela desconfiança, a busca por um algo a mais, por uma outra versão, que é quase que um trabalho de pesquisador, né? Exato, porque o livro, ele não... eu estava conversando hoje com alguns outros autores. O livro ele não é para... O livro não precisa ensinar nada. O livro ele tem que ser um prazer, tem que ser algo divertido, tem que envolver a criança. Não é como antigamente que se tinha aquela coisa, vou ler na escola por obrigação. Hoje em dia mudou muito esse conceito. Se lê, claro que a leitura vai acrescentar muita coisa, mas se lê por prazer. E isso também é o que eu busco com esse livro, mostrar um pouco da questão do prazer de ouvir histórias e de contar histórias também. Porque conta histórias... também é algo muito para escrever ou contar oralmente, é algo muito bom. No teu processo criativo aqui, como nós citamos, tem uma apropriação de contos infantis, contos de fadas mais clássicos. Aí nós vamos voltar na Idade Média, história oral, aquelas primeiras versões, aí tu recuperaste o contexto já de 200 anos atrás, na Europa. Há um processo de séculos de elaboração aqui. Como é que se deu, na medida em que tu foste criar a versão para esse livro? Olha, eu sei que a versão popular é essa aqui. O que de fato aconteceu foi isso. Mas o que eu vou contar não é nenhuma das versões. Eu vou colocar uma terceira via. Como é que se deu essa delimitação? Olha, foram dois processos. Um foi esse de criar novas histórias. Eu queria que fossem histórias engraçadas. Tu vai ver que todas elas, a Cinderela, como eu falei, foi acordada por... Cinderela não, desculpa. A Bela Adormecida porque roncava. A Branca de Neve, que o espelho... todo mundo sabe que o espelho disse para a rainha que a Branca de Neve era mais bela que ela, por isso a rainha tentou matar. No livro a gente vai ver que não era bem assim a Entra história. num fator aí de idade. Exato, deixar curiosos os ouvintes. Mas teve também uma outra brincadeira que eu faço, além da releitura das histórias, tem a questão do avô. Por quê? Porque a Leninha, na história, tem uma questão... se eu mostrar essas ilustrações, tem os irmãos Grimm, ali, o Jacob e o William Grimm, ou Jacó e Guilherme Grimm, como chegaram pra gente no aportuguesamento.
E eu faço essa brincadeira também, a ideia até do livro me surgiu porque eu tenho, assim como o vovô Guilherme da história, meu vovô materno era um vovô Guilherme, e eu, por coincidência, também tive um vovô Jacó. E eu sempre vi essa brincadeira. Olha que curioso, eu tenho meus 2 avós, tinham os nomes dos 2 irmãos Green. E eu faço uma brincadeira com isso no livro também, que eu não vou contar totalmente ela aqui para não estragar a surpresa, mas foi daí que me surgiu essa ideia. E como eu já tinha visto em filmes e em livros várias releituras dessas obras, vou fazer a minha releitura também. Mas para um viés mais divertido, assim, para encantar o público infantil. E tu estás mexendo com um fator, e aí não é exclusivo para crianças e adolescentes, quer dizer, todo ser humano, de uma forma ou de outra... Gosta de histórias. E ele é provocado pela curiosidade. E é o que tu colocas aqui. Quer dizer, o leitor... da forma como é contada a história, em terceira pessoa, mesclando experiências com os diálogos, enfim. Mas o leitor, ele é colocado numa situação de observador, num background. Ele está ali por trás da história. E a narração vai sendo conduzida de forma especulativa. Pode ter acontecido isso, que não esperava que a rainha não era tão bonita assim, ou o espelho não ia contar bem isso. Chegou lá e esperava ver a Branca de Neve, mas se não desse, tudo bem, já ia se contentar com outro personagem. Quer dizer, é uma aventura de descobertas, né? E o livro vai sendo encadeado nessa linha quase que permanentemente, assim, isso, fica aquela expectativa, isso, né? E tem a questão que a Leninha, então ela vai com o avô acompanhando os contos do desenrolar, ela vai vendo como os contos aconteceram, ou como eles se atualizam sempre. Mas ao mesmo tempo você vê que com o passar dos capítulos, o avô vai espaçando as histórias, porque para que ela exercite também a questão da imaginação. Que no fundo, de onde vêm as histórias? De onde surgiram aquelas primeiras histórias que foram contadas, foram catalogadas pelos Green? Ou de onde vêm as histórias que os escritores de hoje... No livro eu criei esse mundo mágico, mas a gente sabe que elas vêm da imaginação dos escritores. Então, para incentivar que as crianças exercitem elas também a imaginação, porque criança tem muita imaginação. Quando a gente cresce, a gente vai perdendo um pouquinho, mas toda criança daria um excelente escritor. Olha só, Maristela, tu já comentaste um pouco do cenário de feira, até pela tua experiência, não é a tua primeira feira de livro, tu já lançaste outras obras, já tiveste diversas maneiras de participação no contexto de feira do livro. Nós temos aqui já mais de 15 mil exemplares vendidos até agora de livros. O público, pelo menos no primeiro final de semana, bateu recordes aqui e vem se avolumando. Quer dizer, a feira tem um apelo interessante num momento de crise econômica, que também afetou apoio a projetos culturais via verbas públicas. Então, se desenhou um cenário de dificuldades para o ambiente de escritores, de editoras e de leitores. Mas a feira dá uma resposta interessante nesse cenário que tenderia a ser desfavorável, né? Olha, eu acho que só reforça essa questão desses números de livros já vendidos na feira, de recorde de público, reforça que a literatura ela tem um lugar. Por mais que a gente viva um momento de crise econômica, ou política, ou social, a literatura tem seu espaço mais do que nunca, ela é necessária para dar um respiro no dia a dia, mas também para fortalecer ideias. Não pode viver, tu não consegue viver, o ser humano não vive sem histórias. Isso, mesmo quem diz que não gosta de ler, gosta de histórias, gosta de ir no cinema, de assistir um filme, de ver televisão. Então, nos livros tu encontra milhares de histórias. Imagina nessas bancas, cerca de 40 bancas da Feira do Livro, nesses 15 mil livros vendidos, quantas histórias tem ali? É verdade. Quantas vivências que as pessoas vão ter lendo esses livros e quantos milhares de livros vão ser vendidos até o final da feira, que são 17 dias de feira. Então, reforça a importância disso. E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu estou sem dinheiro, não consigo ir na feira. A gente está aqui no prédio da Casa da Cultura, que temos uma biblioteca municipal aberta ao público, que as pessoas podem retirar gratuitamente livros, tem milhares de livros aqui também. Tem 19 bibliotecas comunitárias espalhadas pela cidade, muitas das pessoas não sabem que existem. Então, tem lugares, tem onde buscar
esse reforço da literatura, da cultura, eu acho que é mais importante do que nunca, no momento que muita gente está desvalorizando, não só a literatura, mas a cultura como um todo. Os números da feira vêm mostrar que sim, que as pessoas ainda se importam, que precisa cultura sim, que precisa literatura sim, e que isso é importante. Maristela, nós estamos na reta final do programa, digamos assim, e acabamos deixando passar ao largo um quadro que nós sempre utilizamos quando estamos no estúdio, lá na Câmara Municipal de Caxias do Sul, que são as dicas do autor. Nós delimitamos o espaço para que o autor fale também de outras obras e não só da sua. Nós temos aqui uma gama de livros, autores desconhecidos, lançamentos, os clássicos. Muitos autores locais. Muitos autores locais. Os clássicos que embasaram aqui, a propósito, a tua própria obra. Então eu vou pedir que, de forma breve, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de livros, sobretudo, se possível, que tu já tenhas identificado que tem por aqui. Bom, a minha primeira dica, então, vai ser de um livro que vai ser lançado no sábado agora, dia 5, às 18 horas, se não me engano. O livro de contos Mona Lisa no Retrovisor, da professora Lisana Bertucci, que foi patrona da feira há uns 2 ou 3 anos atrás. Isso mesmo. Parece muito interessante, eu dei uma breve olhada, recebi o livro hoje, comecei a ler, mas está muito legal pelo que eu vi até agora. Outra dica de livro... Então, ali do patrono atual da feira, um livro infantil, indo para a Bia Seara, então. A Coruja de Pernas Tortas, do professor Delcio Agliardi, que é patrono da nossa Feira do Livro. Mas assim, principalmente falando do livro para criança, deixem as crianças olharem os livros nas bancas, verem o que tem ali, tem muita coisa. E participem dos lançamentos também, das contações de histórias, aproveitar bastante a feira. O que falamos também dos saldos, né? Ali sempre tem tesouros perdidos, né? Sempre faço uma feirinha ali. Tendo um pouco de paciência ali, o sujeito com pouco dinheiro sai com obras maravilhosas, né? R$5, R$9, eu vi hoje, assim, só numa passada rápida tem muita coisa. Maristela, eu vou pedir então que nesses minutos finais, sem perder o foco, aqui tratamos em boa parte da nossa entrevista de O Baú dos Contos de Fadas, um exercício extremamente criativo e divertido da Maristela Davis, de releitura dos clássicos dos contos de fadas. Então fica aí um espaço para que tu dês, digamos assim, um último recado ainda. Bom, então, convido os leitores, os ouvintes e os leitores já a conhecerem também esse livro, O Baú dos Contos de Fadas. Aqui na Feira do Livro ele pode ser encontrado na banca do Arco da Velha. E venham para a feira. Venham para as sessões de autógrafos, confiram os saldos, como o Fábio disse, confiram os lançamentos, confiram clássicos, confiram obras de autores locais. Aproveitem a feira. A feira está aqui no centro, tem muita coisa legal, muita atividade também, apresentações. Vale a pena vir para a praça para conferir a feira. Muito obrigado. Então a Maristela já reforçou o convite, Maristela Davis, nossa entrevistada de hoje, que está lançando aqui na Feira do Livro O Baú dos Contos de Fadas, uma releitura dos clássicos de contos de fadas. O Café com Letras vai continuar aqui na 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri. Acabamos de gravar aqui no Café da Casa de Leitura e convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação e que venham aqui no espaço da Praça Dante Alighieri até 13 de outubro, Feira do Livro, Café com Letras. Voltamos com outros entrevistados. Até o nosso próximo encontro.